Em Belém, na COP30, o que está em jogo é nada menos que o futuro do planeta. Mas o que realmente abalou a conferência não foi o que estava escrito no rascunho do acordo, e sim o que foi apagado dele. Vamos entender como umas poucas palavras faltando foram capazes de causar uma crise global. Pois é, a pergunta é essa mesma. Parece simples, mas em diplomacia, cada vírgula, cada palavra tem um peso gigantesco. E quando o assunto é o clima, então, a ausência de certas palavras pode literalmente colocar tudo a perder. Bora ver o que rolou. Então, o estopim de tudo foi a divulgação de uma nova versão do texto do acordo. Aquilo que era para ser um avanço, um passo à frente, acabou virando o começo de uma crise imensa. E não foi um debatezinho qualquer, não. Foi choque, foram críticas pesadíssimas. Olha só, a palavra usada para descrever a reação foi exatamente essa: revolta. Não é decepção, não é frustração, é revolta mesmo. Uma indignação que juntou cientistas, ativistas, todo mundo olhando para aquele documento e pensando, isso aqui é um retrocesso absurdo. Mas afinal, por que tanto barulho? E aí, a gente chega no ponto principal. O que é que causou essa revolta toda? Sabe aquele ditado que o diabo mora nos detalhes? Pois é, nesse caso ele morava na falta de detalhes. O problema não foi o que estava escrito, mas o que não estava. Foi uma omissão que basicamente mudava o jogo todo. Aqui fica bem claro qual era o X da questão. De um lado, o que o mundo todo esperava. Um plano sério, preto no branco para abandonar os combustíveis fósseis. Do outro, a realidade do que veio no rascunho. Essa menção estava, segundo as fontes, completamente ausente. Sumiu. Para a comunidade científica, tirar essa parte é como, sei lá, arrancar o motor de um carro e achar que ele vai chegar a algum lugar. Simplesmente não funciona. Claro que uma omissão desse tamanho não ia passar batido, né? A reação foi imediata, e a primeira voz a se levantar, e com muita força, foi a da comunidade científica. Eles olharam para aquilo e viram como uma afronta, uma negação de décadas de pesquisa e de alertas. E aqui está o pulo do gato. Para os cientistas, essa história de abandonar os combustíveis fósseis não é uma opção, não é algo que se negocia. É uma necessidade. Ponto final, baseado em dados, em fatos. Então, para eles, tirar isso do texto é uma ruptura direta, e não só com a ciência, mas com o próprio Acordo de Paris, que é a base de tudo isso. E para a gente ter uma ideia do peso dessa crítica, olha só quem assinou essa declaração. Não é qualquer um, não. A gente está falando de alguns dos climatologistas mais respeitados do mundo. Nomes como Carlos Nobre, Johan Rockström, Thelma Krug, Paulo Artacho, Marina Hirota. São pessoas que dedicaram a vida a estudar o clima e a Amazônia. A palavra deles tem um peso enorme. Mas não foram só os cientistas que se manifestaram, não. Essa onda de indignação foi crescendo. Logo em seguida, as grandes organizações ambientais do mundo todo também entraram na história, batendo na mesma tecla, mostrando o mesmo descontentamento. O WWF Brasil, por exemplo, foi direto. Disse que o texto falha e cobrou mais ambição e seriedade dos negociadores. A mensagem deles foi bem clara. Pessoal, o que vocês colocaram na mesa simplesmente não é suficiente. Precisa de mais. O Observatório do Clima foi até mais duro. Eles falaram que as medidas eram desequilibradas e incompatíveis com a realidade do nosso planeta. A conclusão foi taxativa. Do jeito que está, não pode ser aceito. Ou seja, é uma rejeição completa, não tem nem o que discutir. Ok, então a gente viu essa avalanche de críticas do lado da ciência, do lado ambiental, mas no meio de tudo isso surgiu uma outra visão. Uma perspectiva bem diferente, com um tom, vamos dizer, muito mais político e até pessoal. Vamos dar uma olhada no que outra publicação falou sobre isso. Essa outra visão vem da publicação O Patriota. E é importante deixar claro que esta é a perspectiva editorial deles, um jeito completamente diferente de enxergar toda essa situação. A publicação O Patriota abordou a revolta dos cientistas com uma pergunta retórica que, na verdade, é um ataque direto à liderança política por trás das negociações. A publicação questiona o que mais se poderia esperar, usando exatamente essas palavras que estão aí na tela. Certo. Com essa pressão toda vindo de fora, a pergunta que fica é: e agora? Como é que as negociações continuam? A resposta é: em segredo. Pois é. Com o impasse formado, a solução foi fechar as portas. O futuro do acordo está sendo decidido longe de todo mundo. Isso mostra bem o quão delicado o momento é. Para tentar resolver a situação, a presidência brasileira da COP chamou uma reunião de emergência.
Só que essa reunião é totalmente fechada. Ninguém entra, nem observadores oficiais, nem a imprensa. Nada. Tudo está sendo decidido a portas fechadas. E no fim, tudo acaba se resumindo a esta pergunta. Lá por trás daquelas portas fechadas, o que vai pesar mais? A urgência que os dados científicos mostram ou os interesses da política e da economia? A resposta para isso não vai definir só o legado da COP30, mas sim o rumo que o mundo inteiro vai tomar na luta contra a mudança do clima.